Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, ao vivo de 12 às 13 horas pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal 810 AM de Santos, TV Guarulhos, canal 3 da NET, tvetica.com.br e tvexito.com.br, com reprise 18h10 e 6h10, às 6h10 da tarde às 6h10 da manhã. Você pode participar ao vivo pelo telefone aqui de São Paulo, 11-5081-3782. Participantes de hoje, cirurgião plástico Cláudio Roncati, fundador da Sociedade Brasileira de Laser. E o que mais eu posso acrescentar aqui, doutor Cláudio? É preceptor de ensino da Cruz Vermelha Brasileira. De cirurgia plástica, exatamente. É isso? E professor voluntário da Santa Casa de São Paulo. Perfeitamente. É tudo aquilo mesmo na Santa Casa, doutor Cláudio? Ou tudo? Mais? Não, é isso aí. É isso aí. É um voluntariado. Eu me formei lá na Santa Casa e nunca deixei de frequentar. Então hoje, há alguns anos, tive essa oportunidade de fazer esse voluntariado que me é bastante alvissareiro e bastante agradável. Também conosco a dermatologista Daniela Schmidt-Pimentel, médica assistente e colaboradora do Serviço de Dermatologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Santo Amaro. Grato por tê-la aqui, Daniela. Obrigada pelo convite. Também conosco o advogado Márcio da Cunha Leocádio, especializado em Direito da Saúde e sócio fundador da Martins e Leocádio. Doutor Márcio, prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, boa tarde aos ouvintes e aos telespectadores. As pessoas procuram mesmo os direitos quando se sentem lesados? Procuram realmente? Porque nós no Brasil não temos a cultura de ir à justiça. É verdade, mas felizmente temos observado que cada vez mais o consumidor brasileiro vem ficando mais atento aos seus direitos, né? E na minha área especificamente, que é plano de saúde, a gente percebe que cada vez mais a população tem se curvado menos às restrições contratuais, que é um pouco o tema que a gente vai bater aqui. Eu usei corretamente? É uma questão de cultura, nós não temos essa cultura. É uma questão de cultura, é uma questão realmente de difundir o conhecimento, por isso que eu, como atuante na área, me coloco também como ativo com essa responsabilidade de estar expondo as pessoas, aos consumidores, sobre os seus direitos. Giovana Pick, também conosco, ela é especialista em marketing da rede profissional para médicos Ology. Prazer tê-la aqui, Prazer. Obrigada pelo convite. Um sorriso maravilhoso já envolvendo todos nós aqui do Gente que Fala. Iniciando o nosso Gente que Fala, pele ressecada exige cuidados e hidratação no inverno. A falta de hidratação natural deixa a pele seca e menos resistente às agressões dos fatores ambientais. Se deve à alteração do manto hidrolítico, é isso? Lipídico. Nossa, me ajuda. Localizado na região mais superficial da pele, composto por proteínas, substâncias hidrossolúveis e lipídios, e deixa a pele com uma aparência opaca, áspera, com textura fina e sensível. Daniela, por isso que eu pedi teu socorro. Agora, no inverno, a pele tende a ficar mais ressecada, mais fragilizada, tanto pela influência do clima, que é um clima mais frio e mais seco, como pelos hábitos que a gente passa a ter no inverno, de banho mais demorado, mais quente. Então, tudo isso colabora com o ressecamento da pele. O que a gente costuma orientar os pacientes nessa época do ano é, na medida do possível, não tomar o banho nem tão quente, nem tão demorado, evitar o uso de buchas ou esponjas, evitar o uso de sabonetes, principalmente alguns, em especiais, os antissépticos, que acabam ressecando um pouco a pele. Então, usar sabonetes mais hidratantes, ou até os Sindex, que são sabonetes que não têm sabão na constituição, que acaba por agredir menos a pele. Além disso, a gente orienta a usar hidratantes e, dependendo do tipo de pele do paciente, a gente tem alguns tipos especiais para adequar. Sempre hidratar a pele logo depois do banho, nos primeiros 3 minutos depois que acaba o banho. Evitar de friccionar a toalha na hora de se enxugar. Tudo isso para evitar a retirada desse manto hidrolipídico, que é uma camada
de proteínas e lipídios que reveste a nossa pele, que ajuda a hidratar. E com o inverno fica mais sensibilizado e com os banhos mais quentes e demorados acaba sendo retirado. Então é importante a gente explicar, principalmente para os pacientes que têm tendências alérgicas, que são os pacientes atópicos, que tendem a ter a pele mais ressecada, que esse tipo de paciente vai sofrer um pouquinho no inverno e precisa desses cuidados mais especiais. Lembrando que a pele muito ressecada acaba dando coceira, e quanto mais a gente coça, mais a gente vai ter vontade de coçar. E aí esses pacientes precisam, algumas vezes, de orientação e de algum tipo de tratamento além da hidratação. Mas então, você já sabia de tudo isso para ter uma pele como essa que você tem? Essa tem bastante cuidado também. Provavelmente sabia, viu, Zé? Provavelmente. Provavelmente, quase com certeza. Então, é interessante, nessa época do inverno, essa orientação dos pacientes, para os nossos pacientes. Cláudio? Eu acho perfeito o que a Daniela falou. Concordo plenamente. E, para nós, cirurgiões plásticos, é fundamental que a pele esteja bem preparada, bem hidratada, quando nós fazemos as cirurgias, no sentido de que tenhamos uma cicatrização melhor, mais bem orientada e sem deslizes. É fundamental para nós. Algo a acrescentar? Acho que é isso. Vamos passar, então, a um outro assunto. O Brasil é o país que faz mais cirurgias plásticas no mundo. Segundo o levantamento da Sociedade Internacional de Cirurgias Plástica e Estética, que reúne integrantes em 95 países, o Brasil ultrapassou pela primeira vez Estados Unidos no número de cirurgias plásticas. Das mais de 11 milhões de operações em 2013, 13% foram realizadas no país. Só em 2013, 228 mil lipoaspirações, 226 mil implantes de silicone nos seios. Esse número é assustador, doutor Cláudio. Não é assustador, não. Nós temos uma população... número normal, mas eu vejo como um número assustador. Não, perfeitamente. É um número grande, mas não é assustador, não. A tendência é crescer. O senhor quer que cresça. Mas não tenha dúvida. Ainda mais surpreso nas próximas... Não tenha dúvida. Nos próximos programas que você diga, puxa, aumentou mais 100%, doutor Cláudio. Eu vou dizer, não, está dentro do normal ainda. Porque isso denota, Zancopé e telespectador e ouvinte, a finesse, denota o preparo, denota a condição muito boa do cirurgião plástico brasileiro. Para mim, essa estatística revela única e exclusivamente isto. Porque ganhar dos Estados Unidos, isso é uma bobagem, isso é uma competição que não leva a nada. Não se deve encarar como uma competição. Né? Ganhou dos Estados Unidos, quer dizer, significa apenas, na minha modesta opinião, que o cirurgião plástico brasileiro é um cirurgião extremamente bem preparado, competente e eficiente. Caso contrário, não teríamos esse número de cirurgias que te espanta, não é? Perfeito. Porque todas essas são cirurgias que oferecem riscos, são cirurgias, na maioria, de um porte grande, de um porte de médio para grande, e que, evidentemente, se aumenta, é porque a competência do profissional é muito boa. A formação também é muito boa. O que nós temos em número aqui são cirurgias corretivas, cirurgias estéticas. O que nós temos nesse cenário? Aqui você pode ter uma mistura de cirurgia corretiva com estética. Muito provavelmente a maioria delas, eu diria uns 80%, são cirurgias chamadas de estéticas, né? Sim. Ou seja, uma lipoaspiração para você... Não, é uma indicação cirúrgica médica, não há dúvida. O paciente procura porque está com alguma gordurinha, o que nós chamamos de lipodistrofia, cai a colar. Um desconforto. Um desconforto. Aí você faz a lipoaspiração. No caso do silicone, também a maioria estética, porém, há casos aqui de outro tipo de comprometimento que você pode tratar com lipo e outro tipo de comprometimento mamário que você pode tratar com o silicone. Inclusive algumas reconstruções mamárias. O senhor tem uma repercussão, o teu trabalho tem uma repercussão muito grande. O Pitangui foi um dos colaboradores nessa projeção da cirurgia brasileira? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu acho o Pitangui um sujeito fantástico. Deviam fazer uma estátua para ele na entrada da cidade do Rio de Janeiro, porque ele realmente foi o primeiro, aquele que elevou a cirurgia plástica brasileira a nível internacional, sem dúvida nenhuma.
Você está conosco no Gente que Fala. Hoje o cirurgião plástico Dr. Cláudio Roncati, a dermatologista Daniela Schmidt Pimentel, o advogado Márcio da Cunha Leocádio e a Giovana Pique, que é especialista em marketing da rede profissional para médicos da Ology. Há uma grande discussão envolvendo a questão da ética médica nas redes sociais. Alguns profissionais publicam fotos e informações sigilosas com o objetivo de trocar experiências e ouvir o parecer de seus colegas. Mas, apesar do motivo nobre, o profissional pode esbarrar em uma questão delicada: quebra do sigilo médico-paciente. Sigilo médico-paciente, já que esses espaços são passíveis de falhas de segurança e abertos ao público leigo. Giovana. Por favor. As redes sociais, na verdade, têm um potencial para ajudar a medicina, a saúde de forma geral, muito grande, né? O que acontece é que, no Brasil, ainda, os profissionais médicos estão usando as redes sociais de massa, né? Que são as redes sociais que a gente conhece, Facebook, LinkedIn e tal, para fins profissionais, né? Então, esse eu acredito que seja o grande problema que a gente enfrenta hoje aqui no Brasil, que é diferente de países, por exemplo, como Estados Unidos e Europa, que já têm as redes sociais exclusivas para médicos, onde são ambientes seguros, fechados e que prezam por todas essas questões de confidencialidade de dados, proteção dos dados e também de segurança. E com esse intuito, inclusive, que a gente lançou o Ology no Brasil para ter realmente esse ambiente propício para essas discussões. O exemplo que vocês falaram, né, que é, por exemplo, o diagnóstico colaborativo, é uma super oportunidade realmente, né? A gente sabe que tem dados que mostram que 18% a 25% dos diagnósticos são feitos de maneira incorreta. Então, é realmente uma grande possibilidade de colaboração e de ajuda para os médicos, principalmente num país super especializado como o Brasil, né? A gente tem aqui, o Brasil é muito especializado, você vai num cardiologista, num cirurgião plástico, né? Então, e esse conhecimento especializado está muito concentrado nos grandes centros. Então, é uma oportunidade de levar esse conhecimento especializado também para outras áreas do Brasil, né? E falando especificamente ainda de cirurgia plástica e de dermatologia, são duas áreas da medicina que estão usando muito as redes sociais como uma super ferramenta para ajudar no diagnóstico colaborativo e tudo. Então, eu acho que assim, o problema principal são as configurações de privacidade, são a proteção de dados, né? E também a questão do sigilo dos pacientes. Porque, apesar de, às vezes, o médico ter aquela preocupação e falar, eu não vou colocar nada que identifique aquele paciente, ele pode estar alguns cliques de algum outro post que ele falou onde ele estava e que pode fazer uma correlação com aquele post e acabar identificando de alguma maneira aquele paciente. Então, ele falou há 2 semanas atrás que ele estava trabalhando num hospital, no interior, não sei aonde. Depois ele fala num outro post de um caso de uma reação adversa. Esses dados conjuntos e estando somente... Se interligam muito facilmente, alguns cliques. Então, o que a gente vê é que os jovens, principalmente a carreira médica, tem muitos jovens hoje entrando, né? É uma carreira que está muito com uma população muito jovem, então eles estão usando muito a internet e as mídias sociais. Então, também tem uma outra questão que acho que vale a pena pensar, que é a relação médico-paciente, os limites dessa relação. Se um médico adiciona um paciente no Facebook, por exemplo, com certeza a interação que ele está tendo ali passa o que é normal numa relação médico-paciente. Vai além daquilo. Deixa de haver um sigilo. Nesse caso, a gente está falando mais da relação médico-paciente, não estamos falando nem da identificação do paciente, a gente está falando da relação que deve ter um limite. Se ele coloca numa rede social, né, ainda que ele imagina que haja privacidade entre médico e paciente, deixa de haver sigilo, porque rede social é facilmente acessada. Com certeza. Não, e tem algumas coisas, assim, por exemplo, Facebook teve uma questão agora, 2 semanas atrás, que foi um super escândalo, assim, porque eles pediram desculpas formalmente após manipularem o mural de 700 mil usuários para fazer uma pesquisa emocional até. Então, por acaso, até a Forbes falou sobre isso também, que eles só alteraram a política de privacidade 4 meses depois de terem feito para realmente adequar a essa pesquisa. Então, você vê que as pessoas não têm consciência do risco. Exatamente. E dessas questões de privacidade. Exatamente. Então, é realmente um assunto
importante, porque a tecnologia veio para ajudar muito, mas a gente tem que saber separar esses mundos, né? Assim. Doutor Márcio, nós não temos uma legislação específica no país. Não, é evidente, assim, específica mesmo não. O que temos, de fato, são regulamentações pelo próprio Conselho de Classe da Medicina, que é o Código de Ética Médica, que vai prever essas questões aí de exposição, né? Eu acho que o que foi colocado é perfeito, acho que deve ser criado um produto que observe essas questões para que seja garantido. E o único ponto que eu acrescentaria é que, mesmo tendo essa ferramenta, eu acho de suma relevância que haja o consentimento do paciente para que seja exposto a sua imagem, ainda que de forma a preservar, né, a sua identidade. Isso é um requerimento, na verdade. A gente, por exemplo, no Ology tem ele é obrigado a dar um opt-in falando que ele tem a autorização do paciente. Quando você coloca no Facebook, por exemplo, ele não foi criado para isso, né? Então, você não tem essa necessidade, essa consciência do quão importante é o consentimento do paciente para expor aquele caso, né? Então, é só saber dividir para realmente tirar proveito da tecnologia e todo esse potencial que tem. Doutor Cláudio. O conselho... Especificamente na tua área, era comum aquela história do antes e depois. Exatamente. É verdade. Isso era muito comum e a exposição, não sei se havia um consentimento ou não, mas era muito comum antes e depois. Sabe, o Zancopé e ouvintes e telespectadores, o Márcio colocou aqui o Conselho Regional de Medicina. E essa legislação, o Conselho legisla brilhantemente sobre isso, especialmente o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, e ela é suficiente para que você entenda até onde você pode chegar. Diríamos, né? Lei nós temos de sobra. Exatamente, exatamente. O que ocorre é o seguinte, nós estamos nos enganando achando que o paciente consentindo, o doutor tem que dar uma de ignorante e colocar aquilo na internet. Negativo. O consentimento do paciente não é suficiente para que você jogue uma foto de uma senhora, de um senhor, de uma criança na internet. Isso não tira do médico quem tem que saber, quem tem que ter esse discernimento. Qual é a mulher que gostaria de ser jogada na internet com silicone de mama? Me explica. Eu consigo o teu consentimento porque eu sou um sedutor, encantador, bonitão, charmoso. Assina aqui, minha senhora, e jogo na internet. Eu tenho que ter a noção que isso vai transformar essa senhora numa exposição pública que é totalmente indesejável. Eu odiaria que me colocasse uma cirurgia minha, uma verruga que eu tirei. Então, isto não é visto como ético. E o médico que colocar aqui no estado de São Paulo será punido, receberá uma cartinha do CRM, porque, inclusive, Márcio, na internet o CRM já age. Você faz o seu site e você tem que ser zeloso, cuidadoso com o código de ética, o CODAME. Você não pode colocar o que você quer ali, porque realmente é indigesto e indesejável, né? Só essa... Eu concordo plenamente com o doutor. Na verdade, eu só me conduzi por esse entendimento, considerando o comentário da Giovana, porque, pelo que eu compreendi, existe todo um critério para que seja exposto perante a ferramenta, né? Então, Exato. eu presumo que haja todo esse cuidado para que, claro, não seja uma exposição vexatória que possa causar qualquer tipo de constrangimento ao paciente. Então, Eu acho que por sinal, o presumo é maravilhoso, viu? Eu presumo... Por sinal, Zacopé, só para complementar, eu sou frontalmente contrário à exposição, mostrar cirurgia em televisão, qualquer cirurgia cardíaca, neurológica, plástica, dermatológica, qualquer cirurgia. Eu acho que o médico não devia fazer isso. Alguns fazem, são punidos e continuam fazendo. Eu acho que é o fim para um sujeito leigo. Você que é um advogado, você vai ficar vendo uma cirurgia para quê? Qual é o enriquecimento que vai te dar isso? Nenhum, zero. Pelo contrário, se você tiver que fazer uma daquela e você ficar impressionado, você vai fugir do médico. Desistir. Doutor Cláudio, mas assim, aí eu vou interferir um pouco, porque assim, por eu favor. acho que, na verdade, não tem que bloquear esse tipo de conteúdo, né, na internet, mas ter o local certo para publicar.
Local certo é onde profissionais daquela área vão ver. Exato, claro, biology. claro. Mas, na verdade, assim, eu acho que essa questão é muito... Porque o potencial da ajuda, do diagnóstico colaborativo, dessas, né, aulas virtuais que tem, todas essas técnicas de telemedicina, de saúde digital e tudo, são muito ricas, né? E tem um potencial... Mas não devem chegar ao conhecimento do leigo, que não tem com certeza. Então, acho que é separar mesmo, né? Aí você fala de uma ferramenta segura para ser utilizado por uma categoria profissional, no caso aqui dos médicos. Exatamente. Né? Que é uma tendência global, inclusive com vários outros segmentos, com advogados, redes sociais de nicho, que é onde você realmente entra em discussões mais profundas com pessoas que compartilham os mesmos interesses e que têm o mesmo nível de conhecimento do seu, né, e habilidade para discutir esses casos. Entender. Exato. Eu concordo, eu acho super interessante grupos fechados, que realmente aqui no Brasil ainda não existe. Talvez a gente consiga alguns grupos hoje pela parte do Facebook que a gente não tem acesso ao público geral, aqueles grupos fechados. E na minha área é super interessante, porque na dermatologia o diagnóstico é muito visual. Hoje a gente tem poucos exames que auxiliam no diagnóstico do dermatologista. É muito a parte visual, então o conhecimento clínico e uma biópsia ou que é o exame mais importante para a gente, uma dermatoscopia, que por foto a gente consegue discutir. Então, é interessante a gente ter grupo fechado só de dermatologista, que tenha um filtro para entrar. Aí você está reduzindo mais ainda mais a área. para diagnóstico. Porque eu acho que para a gente é super importante essa troca. Põe as fotos e as outras pessoas ajudam nas hipóteses diagnósticas. Enquanto a Giovana fala sobre uma rede exclusiva para médicos, né? Isso. Você fala de aí uma outra rede exclusiva para dermatologia. Sim. Não é? Isso é para ser pensado. Não, né? na verdade, assim, a gente tem todas as especialidades Sim. dentro do Ology. Então, tem dermatologia, tem cardiologia, todas são separadas, porque, inclusive, tem várias patologias e que precisam ser discutidas de forma multidisciplinar. Com certeza. Então, você tem a possibilidade Então, o de Ology conversar. tem outras ramificações, eu posso dizer assim, certeza, né? com Para as certeza. especialidades. Com certeza. Subgrupos, né? Exatamente. São subgrupos, Então, você né? consegue conversar entre especialidades, que é super importante também. Porque o detalhe que a Daniela colocou, né? Ela especificamente na área dela. Aí o Dr. Cláudio especificamente na área dele. Né? Então, são áreas distintas e isso já está pensado, já está executado. Já. Né? A gente está realmente, assim, por exemplo, dermatologia, a gente sabe que é a especialidade que mais utiliza hoje as redes sociais de massa para fins profissionais. Então, o que a gente tem feito é esse trabalho de conscientização mesmo e falando, vamos usar uma ferramenta que garanta a proteção, né, desses dados, que a gente sabe, porque quando você usa mesmo um grupo fechado, você está à mercê da mudança que eles vão fazer na política de privacidade, que nem sempre é tão declarada. E, assim, os motores de buscas, a indexabilidade que existe na internet, a memória que existe na internet. Então, assim, é um ambiente que... Eu que trabalho com isso, eu não conheço muito bem configuração de privacidade, a um ponto que eu me sinta garantida da minha toda... Então, assim, eu fico imaginando pessoas que não são da área, que estão lidando com essas questões de privacidade, não têm conhecimento suficiente para realmente garantir a certeza que está protegido. Não tem garantia nenhuma de segurança. Pode ser vulnerável. É vulnerável. Com certeza. Porque mesmo uma invadiram foto... a NASA, né? Mesmo uma foto num grupo fechado, alguma pessoa daquele grupo pode acabar divulgando exatamente, aquela foto. exatamente. Pode compartilhar por... Aí aflora a vaidade, né? Exatamente. O Cláudio se referiu a instantes, né? Porque não existe a vaidade só do médico, né? Você fez o papel do médico que convence o paciente, mas tem o paciente que também, né, se vê no direito de expor... Ou auferir algum lucro dessa aparição. Então... Bota na internet. Você está conosco no Gente que Fala. Muitos pacientes têm enfrentado problemas junto às operadoras e seguradoras de saúde para obter uma droga que combate diretamente o vírus da hepatite C. A Anvisa ainda não registrou esse medicamento e a Agência Nacional de Saúde Suplementar ainda não o incluiu na sua lista de procedimentos com cobertura obrigatória. Porém, o fato não desobriga as operadoras de custear o tratamento. Dr. Márcio, este é um assunto, não é apenas específico ao medicamento, né, que combata a hepatite C. Esse é um assunto muito amplo.
Perfeito, Zancopé, bem colocado. Na verdade, isso não se aplica única e exclusivamente a essa droga, que é uma droga realmente nova, que ainda não possui registro aqui no Brasil perante a Anvisa. Na verdade, esse assunto ele é abrangente a todo e qualquer medicamento que ainda tem uma procedência importada. Por quê? Os planos de saúde, de um modo geral, eles possuem uma regulamentação contratual muito padronizada. E essa regulamentação, evidentemente, ela visa proteger as operadoras de todas as hipóteses possíveis, né? Então, a ideia é fornecer e custear aquilo que eles são minimamente obrigados por força da Agência Nacional de Saúde. No que tange a medicamentos, existem, de fato, cláusulas contratuais que restringem às operadoras tal obrigação. Entretanto, o meio como a Justiça confronta esse cenário é uma visão muito mais abrangente do que as restrições contratuais. Por quê? Os contratos de planos de saúde, eles possuem uma natureza muito peculiar. Eles são chamados de contrato de adesão, né? Então, uma pequena explicação ao ouvinte, o contrato de adesão é aquele contrato que ele vem 100% confeccionado por uma das partes, que no caso é a operadora. Então, nós que somos consumidores desse serviço, tão somente podemos, ao contratar uma operadora, colocar a data e a nossa assinatura padrão. Nós não temos a possibilidade... Às vezes nem a data. Às vezes nem a data. Já vem pronto. Nós não temos a possibilidade de discutir qualquer eventual abusividade de uma cláusula contratual. Então, aquele contrato ele é interpretado na Justiça como um contrato que guarda uma certa desigualdade. E é nesse ponto, especificamente... Isso é gentil, uma certa desigualdade, para ser delicado. Então, é nesse ponto crucial em que a Justiça acaba tendo uma abertura de caminho para fazer nascer o direito do usuário. Por quê? Toda vez que nós tivermos perante um contrato de adesão, como de plano de saúde, alguma situação de flagrante contradição, essa contradição, de acordo com a lei, especificamente com o Código de Defesa do Consumidor, ela obrigatoriamente deve ser interpretada favoravelmente à parte mais frágil, que somos nós, consumidores. E aonde que está a contradição? Ela é muito simples. Se eu tenho um contrato com uma operadora de saúde, e esse contrato, como todo contrato, de acordo com a lei, garante e protege o tratamento da doença, no caso, como foi usado a hepatite C, logo, o meio a ser empregado para se atingir a cura, e aqui cabe ressaltar que a Justiça reconhece com muita legitimidade o profissional médico que assiste o paciente como sendo o único capacitado para prescrever o melhor e o mais adequado tratamento ao seu paciente. Então, se esse profissional prescreve um medicamento atestando que esse é o único meio capaz de se atingir a cura daquela doença, esse meio jamais pode ser um óbice por parte da operadora. Senão, evidentemente, estamos diante de uma contradição. Ou seja, ela trata a doença, mas ela não fornece a cura. Então, é exatamente por essa questão que a Justiça ela começa a ter aí um entendimento pacificado, a título de jurisprudência, no sentido de compreender que, mesmo não havendo ainda registro no Brasil, as operadoras, sim, são responsáveis em promover o custeio e a importação desses medicamentos, cabe dizer, como você bem disse, não somente restrito à hepatite C. Nós temos aí uma gama muito recorrente de doenças oncológicas, né? A indústria farmacêutica ela é muito dinâmica. A cada 6 meses você tem aí o lançamento de uma droga mais moderna, com menos efeito colateral. E uma vez que essa droga ela já foi, evidentemente, submetida aos estudos de pesquisas clínicas, já foi atestada e apurada a sua eficácia, né, a sua segurança em relação ao tratamento, não faz sentido que ela fique restrita aqui ao consumidor brasileiro meramente porque as questões burocráticas que envolvem a Anvisa e a Agência Nacional de Saúde, sabemos que, por várias razões, acabam demorando num prazo muito injustificável. Doutor Márcio, não quero ser ofensivo, mas o senhor advoga no Brasil. Sem dúvida. Quer dizer que favorece a parte mais fraca?
Não é hábito da nossa justiça. Se fala de grandes laboratórios, tadinho de quem enfrenta um grande laboratório, Cláudio. É verdade. Tadinho de quem enfrenta um grande laboratório. Mas, na verdade, me permite só fazer uma ênfase, Zancompé. A nossa defesa é, acima de tudo, em pró Sei que o senhor dos é um bom usuários. advogado, mas eu estou falando o cidadão comum, o que acontece, o Zancompé cidadão comum vai acionar alguém, tadinho de mim. Mas talvez não Você tenha já sido procura claro. o Dr. Márcio, é Na isso? verdade, o nosso objetivo qual que é? É buscar auxiliar aos usuários de planos de saúde, principalmente aqueles que estão acometidos por uma doença grave e que têm na possibilidade de um tratamento à cura da sua doença, buscar viabilizar esse tratamento, porque a questão que está por trás disso tudo é uma questão econômica de suma relevância. Para você ter uma ideia do que eu estou te falando, a pauta faz menção ao tratamento de hepatite C. Nós temos um custo estimado para esse tratamento, algo em torno, muito próximo, de R$500 milhão. Então, é difícil aquele cidadão que tem esse cenário, ou seja, ele é portador da doença, ele tem a prescrição, existe estudo comprovando e atestado pelo próprio médico especialista que esse tratamento ele pode oferir uma possibilidade de quase 100% de cura da doença. E aí, veja, cura de uma hepatite C, eu estou falando de vantagem financeira para todo mundo, inclusive para a operadora. Porque se a operadora de saúde tem um segurado com hepatite C, sabemos que se essa doença não for tratada, ela pode evoluir para uma doença oncológica, temos médicos aqui na mesa que podem me ajudar, pode evoluir para um transplante, né? E pode evoluir para um custo financeiro muito mais oneroso do que tratar esse cidadão. Então, o nosso papel aqui é fazer com que essa burocracia que se cria, esse entrave desnecessário que se cria, até que essas drogas sejam regulamentadas daqui a 5, 10 anos, não faça com que esses pacientes que estejam com a necessidade atual fiquem refém dessa situação. A gente busca um meio, através de uma ação judicial, onde eu vou obter na Justiça, num prazo de 24 a 48 horas, uma ordem expressa determinando a obrigação da operadora em promover a importação e a entrega do tratamento, uma vez que prescrito pelo médico competente. Quando o senhor aborda esse assunto, eu fico assim, né, pensando exatamente a realidade nossa. É muito difícil, né, para que o cidadão comum consiga êxito em qualquer reivindicação que tenha, lamentavelmente, no nosso país. Esse é o cenário que nós temos, o que é lamentável. Profundamente. Profundamente. Na verdade, só um pequeno parecer sobre essa questão final. Eu posso te dizer, com toda certeza, que a Justiça ela é extremamente sensível ao direito do consumidor quando o assunto é plano de saúde. Agora, evidentemente, existem questões e questões, né? Aqui a gente está tratando de um tema onde eu vou estar buscando, através de uma demanda judicial, algo que vai muito além do que está estabelecido no contrato. Então, para que haja um êxito, né, ou uma chance maior de êxito desse processo, é de suma relevância que o paciente que esteja nessa condição, ele possa buscar um profissional adotando o mesmíssimo critério que ele usa ao buscar um médico. Ou seja, buscar o advogado da sua confiança e procurar saber se esse profissional ele tem vivência nessa área, porque dessa forma ele vai saber conduzir o processo, diminuindo as chances de ter uma improcedência. Se me permite, Márcio, primeiro, concordo plenamente com o que você falou agora. Eu quero parabenizar a Justiça Brasileira por ter distinguido da Anvisa uma medicação que é necessária para alguém, que é a Daniela, que alguém prescreveu. Isso, para mim, é o máximo, porque a Anvisa é que deveria se aviltar em acelerar o seu processo, até antecipar-se à indústria farmacêutica, não é? Então, ela fica remediando aquilo, retalhando daqui e de lá, para que a medicação não seja aprovada. E a Justiça está de parabéns, e assim mesmo que eu entendo. E para nós médicos isso é fundamental. E, doutor, eu preciso explicar o porquê que a Anvisa retarda uma droga desse porte? Não precisa. A gente mais ou menos imagina. Você está acompanhando Gente que Fala com o cirurgião plástico Cláudio Roncati,
a dermatologista Daniela Schmidt Pimentel, o advogado Márcio da Cunha Leocádio e a Giovana Pique, que é especializada em marketing. Gente que fala. Os grandes nomes da música você encontra aqui na TV Êxito. Bom Musical, todas as quartas, às 8 da noite. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, também Rádio Universal de Santos, TV Guarulhos, tveética.com.br e tveexito.com.br. Conosco o cirurgião plástico Dr. Cláudio Roncati, a dermatologista Daniela Schmidt Pimentel, o advogado Márcio da Cunha Leocádio e a Giovana Pique, que é especialista em marketing da rede profissional para médicos Ology. E agora vamos conversar com o Dr. Nelson Letísio, que é cirurgião plástico. Dr. Nelson, tudo bom, tê-lo aqui, Dr. Nelson. Muito bom. Alô? Alô, está me ouvindo, doutor? Estou ouvindo, Zacopeno. Perfeito. Que maravilha. Dr. Nelson Letísio, eu vou direto ao assunto de hoje. O aumento de seios é a cirurgia mais popular do mundo, com 1.700.000 casos em 2013, representando 15% de todas as intervenções. Nos Estados Unidos, 313.000 cirurgias desse tipo. No Brasil, tivemos 226.000 casos. Mas vamos falar de mamoplastia redutora, é o inverso, né, do que nós citamos aqui. Dr. Nelson, em quais casos ela é indicada, como é o tempo de recuperação para a paciente? O senhor pode nos explicar sobre isso? Claro, Zancopé. Inicialmente eu queria mandar um beijão para o Dr. Cláudio. Eu me sinto honrado em poder participar de uma mesa como essa aí de vocês. Olha, realmente, Claudio, um beijo, cara. Saúde e paz, hein, meu? Para você também, Nelson. Prazer te ouvir. Prazer é meu, cara. Bom, vocês estão com a autoridade aí do lado de vocês, mas eu respondo a pergunta e por ele também. Realmente, a redução de mama é uma coisa global. Principalmente nas americanas, europeias, elas têm os seios mais fartos por problemas genéticos delas todos. E realmente, a mama aumentada desde uma jovem de 16 anos, uma mulher num pós-parto, realmente a mama fica aumentada na maioria das vezes, ou flácida, ou caída, né? Então, é desagradável para a mulher o excesso de peso, o excesso de flacidez, e a gente tem que tentar controlar tudo isso dentro de um bom senso, para deixar uma mama com tamanho compatível com o tórax, com tudo. Então, Zancopé, realmente, no nosso serviço, a gente reduz mais e monta mais, ou seja, aquela mama flácida do que se coloca prótese. Eu não sei quanto ao Cláudio, no serviço dele, qual que é essa relação sua, Cláudio? Você coloca mais prótese ou faz mais pitose e redução? Mais pitose, redução, epexia de mama, ou seja, montagem da mama, do que prótese. Eu também, Cláudio. Você vê, e às vezes marketing das indústrias de prótese dizia que tem sempre que colocar prótese. Eu estou achando até meio esquisito, Zancopé. Desculpa usar o seu programa, mas, Cláudio, essa ideia de que sempre tem que colocar uma prótesezinha para a mama ficar mais bonita, eu não concordo muito com isso. E você? Não dá para concordar. A prótese é um corpo estranho. E se você tiver alguma complicação que pode ocorrer, você está diante de um problema praticamente insolúvel. Não há dúvida que montar a mama, usar tecidos
da própria paciente para deixar aquela mama um pouco mais bonita. E isso vai, não é, Nelson? Você sabe muito bem da consulta, né? Do consultório do cirurgião, onde ele coloca isso para a paciente, as limitações que o caso apresenta, como você pode deixar aquela mama, para não gerar uma expectativa fantasiosa. Mas com certeza, Cláudio. Mas eu tenho visto aqui no interior muitas pacientes que vêm, doutor, sabe que a minha amiga colocou uma prótesezinha e montou, ficou linda a mama dela. Não é a prótesezinha que vai montar, o pessoal confunde aquela menina que não tem mama e vai colocar uma prótese, aquele estica para todos os lados e nunca mais cai, com aquela mama que já caiu, já está grande, e ela precisa ser reduzida, ela precisa ser montada e colocar uma prótese lá atrás do músculo, e ela achar que a mama vai ficar durinha porque ela pôs uma prótesezinha lá atrás do músculo e vai montar, vai ficar linda e nunca mais vai cair. Isso é uma utopia, isso não é sério. Né, Dr. Nelson. Exatamente. Dr. Nelson Letizio, eu agradeço tua participação no nosso Gente que Fala, sempre aqui à disposição. Um abraço, Dr. Nelson. Um abraço, Zancopé. Claudião, um beijão, cara. Outro, Nelson. Tchau, obrigado. Doutor Cláudio, tem uma pergunta ali que a Rosana Gomes faz, mas no início do programa o senhor disse sobre orientação médica. E quando se fala em redução, aí sim é orientação médica. Porque o excesso de mama pode estar trazendo, como o doutor Nelson diz, né, problemas, e aí é mais uma orientação médica do que estética mesmo. As pessoas nem sempre procuram por estética. Não é isso. Quem tem que definir este termo de relacionamento médico-paciente é o profissional médico, né? Então, orientar é para toda a especialidade. Eu preciso orientar meu paciente, ele não sabe. Tanto o sujeito que tem o problema cardíaco, ou neurológico, ou obstétrico, como o cidadão que quer rejuvenescer, que quer aumentar a mama. Como é que uma senhora leiga pode entrar no consultório e dizer, doutor, eu quero colocar 420 cc, perfil alto, texturizada, não sei o quê? Ela não sabe. Redonda ou anatômica? Ela não sabe. Então, o médico tem que orientar e indicar a cirurgia através de medidas, né, os números reais do tórax, da mama, da paciente, a mama que ela tem, né? E silicone, gente, é para aumentar a mama, não é para montar, para nada disso. Então, tanto na diminuição e levantamento da mama, quanto na prótese para aumentar, a indicação, a orientação médica é absolutamente fundamental. Doutor Cláudio, a Rosana Gomes, da Lapa, pergunta, o que o poder público oferece à área de cirurgia reparadora? Existe alguma? Eu não entendi. O que o poder público oferece? Eu acho que seria assim? Alguma... Bom, eu entendo como os tribunais de pequenas causas, entendo como o Ministério Público, não é? Acho que o Márcio pode falar melhor disso, mas... Pelo que eu entendi da pergunta da ouvinte, ela se refere em termos de assistência, né? Se o Estado prover assistência médica para o cidadão. Foi a leitura que eu fiz aí da pergunta, né? É cada um na sua área. Então, acho que o doutor tem até mais condições para falar. Nesse aspecto, há inúmeros serviços públicos, né? Você pega, por exemplo, uma Santa Casa, o que a gente atende de gente lá que não tem sonho de conseguir ter um plano de saúde e que o Estado oferece essa possibilidade é muito grande, muito grande. São 6 mil pessoas, pelo menos, dia atendidas na Santa Casa. E aí você inclui o HC, a Escola Paulista, o Hospital Brigadeiro, etc., onde se faz isto, né? Inclusive, nesses hospitais, nós fazemos algumas cirurgias consideradas estéticas, por uma necessidade daqueles pacientes. Daniela, o Jaime do Jardim Bom Filhole pergunta, o uso do bronzeamento artificial poderia aumentar o risco do câncer dermatológico? Sem dúvida, o bronzeamento artificial é totalmente contraindicado. Já houve um período que estava proibido, não sei como anda isso, mas a gente sabe que mesmo quando está proibido, acaba que em alguns lugares é feito. O Brasil tem uma sedução pelo proibido que... Nossa! Tem vários estudos mostrando que o bronzeamento artificial aumenta, sim, o risco de melanoma, que é o câncer de pele muito grave, com alto índice de metástase e que é comum em jovens e que leva à morte.
A Thelma Santos, que nos acompanha através da Rádio Universal 810 em Santos, pergunta para Giovana: essa rede, existe algum filtro diferente do Facebook? O que pode ou o que não pode, por exemplo, em relação a fotos? Ela diz: vejo hoje que as pessoas não têm limite a usar as redes sociais. Bom, primeiro, o Ology é um ambiente fechado e exclusivo para médicos, né? Então, realmente, a gente tem a base do Conselho Federal de Medicina e a gente faz essa checagem para ver se o médico é o médico mesmo. Então, esse ambiente fechado já é a primeira garantia. A gente tem algumas... Dá mais um detalhe sobre isso. De repente, eu apareço lá, me credencio ou me identifico como médico, mas existe uma checagem para saber se eu sou médico realmente. Então, a gente tem a checagem, hoje é feita com a base do Conselho Federal de Medicina e com CPF. Na verdade, todos os sites hoje médicos funcionam mais ou menos dessa forma, e isso vai evoluir quando a gente estiver implementando a certificação digital, que é o ECRM, que é uma coisa que está em andamento, ainda está um pouquinho devagar no Brasil, mas que é uma forte tendência. Quer dizer, o médico ele vai precisar da certificação digital, que nem hoje todas as empresas fazem e tal. Claro. Então, esse vai ser o mecanismo mais seguro, sem dúvida nenhuma, é a segunda etapa que está todo mundo entrando agora. Mas hoje, assim, a gente tem hoje essa garantia que seria a certificação. O médico, ele, claro, o médico ou qualquer outra pessoa pode fraudar, mas aí realmente a gente se depara com uma situação de fraude, que aí a pessoa é responsável por esse ato, né? Agora, com relação à pergunta ainda, assim, então, a gente é um ambiente fechado. Outra questão de segurança que é importante destacar é a criptografia que a gente tem em todo o site, e não só algumas partes. Então, isso realmente... E algumas ferramentas específicas para médicos, né? Então, tem prescrição eletrônica, tem até uma videoconferência, uma área de videoconferência onde os médicos podem usar para fazer reuniões virtuais, webinar e tal. Então, é uma área fechada, realmente exclusiva para médicos, com ferramentas exclusivas para médicos também. Ainda uma outra pergunta de Normândio das Perdizes para o Dr. Márcio. As classes C e D já estão tendo acesso aos planos de saúde? Na verdade, o que a gente observa em relação aos planos de saúde é uma estratégia, né, estabelecida já há algum tempo pelas operadoras, no sentido de extinguirem do mercado a comercialização dos planos individuais, né? Então, sabemos que os planos coletivos, que são aqueles empresariais, onde o consumidor ele está vinculado a uma determinada empresa e essa pessoa jurídica possui uma contratação com o operador, ele, ao entrar num emprego ou trabalhar numa empresa, ele já vai ter um acesso a essa operadora. E o outro meio que vem... Márcio, deixa eu aproveitar, já que o senhor falou em plano coletivo, nós temos aqui a informação que houve uma variação de 73% de um ano, durante um ano. Isso é assustador. Exatamente esse número explica o porquê que eles deixaram de comercializar os contratos individuais. Porque esse aumento abusivo ele está intimamente atrelado a uma questão chamada sinistralidade, que é um item que foi implementado apenas para os contratos empresariais, que não fazem parte dos contratos individuais. O que quer dizer isso? Só para deixar bem exemplificado. Se eu tenho um plano individual e o segurado desse plano ele é acometido por uma hepatite C, como nós falamos até há pouco tempo, e por conta desse tratamento a operadora vai ter que desembolsar quase R$500 mil para pagar esse tratamento, a operadora, num plano individual, é vedada de promover qualquer reajuste para compensar esse pagamento. É um ônus da operadora, faz parte do negócio e ela vai ter que arcar com esse custo, sendo apenas aceitável aquele aumento estipulado anualmente pela Agência Nacional de Saúde. Já os contratos empresariais, que foi criado no mercado, foi criado principalmente com esse escopo, porque eles mudaram essa regra e incluíram a sinistralidade. Então, toda vez que você tiver numa pólice coletiva um usuário que for acometido por uma doença e tiver um gasto excessivo daquilo que foi inicialmente planejado, isso confere o direito da operadora em reajustar, implementar reajustes para que haja uma compensação desses valores. Quer dizer, você hoje é igualzinho o Fusca do seu vizinho, certo? Aumentou Exatamente. A sinistralidade, aumenta. E ninguém consegue fazer plano individual mais, né? Ninguém, raramente, né? Existe... que se submeta. Não, é uma loucura, porque você não consegue. Eles praticamente só conseguem fazer plano coletivo. Isso foi arquitetado, né? E o outro efeito, para responder a pergunta do ouvinte,
é que, em razão dessas apólices coletivas, por elas possuírem essa, vamos dizer, essa pegadinha, né, aparentemente ela é muito mais acessível em termos de valores, mas no curso do tempo, o consumidor ele vai se vendo obrigado a suportar esses aumentos até que chegam algumas situações em que não é mais possível manter a contratação. E aí também é outra situação que a Justiça pode ajudar. Que todos nós conhecemos, lamentavelmente. É isso mesmo. Voltando aqui à pauta de hoje do Gente que Fala, olheiras, um inconveniente estético capaz de ofuscar o olhar e atrapalhar a maquiagem mesmo com o uso de produtos corretivos. Mas nem sempre elas têm relação com noites mal dormidas. Essa hiperpigmentação ao redor dos olhos é causada por diversos fatores, dentre eles a genética, a etnia e até mesmo avanço da idade, que faz com que a pele fique mais fina nessa área. Daniela. A olheira é um problema bastante comum em indivíduos de todas as idades, já iniciando numa idade bem jovem, por causa dessa parte de influência genética. Então, existem 3 principais componentes que formam a olheira, que é a hiperpigmentação, que é aquela olheira mais acastanhada, a vascularização do local, que são os vasos que irrigam a região, que essa região é bem rica em vascularização, e a conformação anatômica da órbita. Então, com vários fatores influenciando cada um desses itens. Então, a genética é super importante, algumas raças têm tendência a ter mais olheira. A pele da região da pálpebra inferior é a pele mais fina do nosso organismo, então, por transparência, a gente consegue enxergar esses vasos. Outro fator que influencia bastante são as atopias, as alergias. Esses pacientes têm congestão vascular, eles têm nariz entupido, algumas vezes respiração bucal, isso também piora a congestão vascular. Então, vários fatores vão influenciando o sol em excesso e o envelhecimento, que a pele vai ficando mais flácida. Então, é um problema assim que não existe um tratamento único, são associações de tratamento, muitas vezes com a cirurgia plástica trabalhando junto com a dermatologia, fazendo uma cirurgia de pálpebra. Quando tem protrusão da gordura, tem que tirar o excesso de gordura na blefaroplastia. E a gente tenta agir com despigmentantes para tirar essa coloração acastanhada, orientação do paciente de uso de filtro solar todo dia, evitar excesso de sol, laser para estimular colágeno, como os fracionados, laser de CO2, laser para melhorar a coloração, tanto de vaso como de pigmento, os tópicos, os cremes também com essa função. E no caso de alteração de órbita, quando é aquela olheira mais profunda, hoje em dia a gente usa os preenchedores, principalmente de ácido hialurônico, para dar um volume naquela região. Então, é um problema que precisa tratar por várias frentes. Doutor Cláudio, ela se referiu à cirurgia. Tem cirurgia? Aqui fala de rejuvenescer o olhar. Tem alguma ligação, alguma relação entre... Total. Você vê que são especialidades que se mixam, né, em determinados pontos. E é interessante isso, porque você faz uma plástica de pálpebra e não leva em conta esse aspecto do envelhecimento da pele, não trata esse envelhecimento, se você não sabe tratar como cirurgião, chame um dermatologista para te ajudar. E a cirurgia ela é pobre em resultado, porque o envelhecimento da pele também tem que ser visto como um fator importantíssimo, às vezes o primordial, no envelhecimento daquela face, né? E a cirurgia de pálpebra deve ser acompanhada. No caso, os lasers cirúrgicos, que a Daniela não citou, mas nós usamos bastante, viu, Daniela? Associar a cirurgia ao laser cirúrgico, fazendo um resurfacing, fazendo uma ablação daquela pele. É como se você, para o telespectador entender, para quem não é médico aqui da mesa, passasse a ferro uma roupa que está amassada, né? E que a cirurgia não consegue tirar aquilo, porque você vai puxar demais o olho, sabe o que acontece? Ele te dá a resposta. Sim. E fica aquele exoftalmo que é comum a gente encontrar as pessoas e se assusta. Inclusive um ex-presidente nosso sofreu esse tipo de problema. Então a cirurgia tem um limite. Desse limite para frente passa a ser um problema dermatológico, um problema de pele que o cirurgião deve levar em conta. O senhor é fundador da Sociedade Brasileira de Laser. Sou um dos fundadores, com muita honra. É fundador, né? Perfeitamente. Então, mas é bastante difundida esse tratamento, essa cirurgia aqui? A cirurgia laser, hoje, os tratamentos a laser são bastante difundidos, sim, mas principalmente nos consultórios particulares. Nós não temos ainda, por parte do governo, por parte das autoridades,
uma visão, como o Márcio falou com relação à hepatite C, de quanto se evitaria de custos se nós adendássemos ao laser a tratamentos, não só de rejuvenescimento, mas tratamentos médicos mesmo. Há tumores, por exemplo, que só conseguem ser retirados sem chance de recidiva com laser. E ainda não se vê isso no serviço público. Nós estamos chegando ainda ao final do nosso Gente que Fala, mas eu ainda queria aproveitar a presença da Giovana para que ela nos fale sobre procedimentos simples. Basta digitar o nome da doença em um site de busca para que as mais diversas informações sejam anunciadas. Com um clique, os mais variados sites apresentam os principais sintomas, as possíveis causas. É exatamente aí que está o perigo. Segundo pesquisa realizada recentemente, 80% dos brasileiros buscam informações médicas pela internet. Antes buscavam pelo vizinho, né? Você tem um remédio, agora vou lá na internet, não conto para ninguém e acho ali. Se não acho a cura, arrumo um sintoma para... Mãe de médico também dá boas dicas. Mãe de médico também. Não, mas é uma situação assim que eu acho que os médicos estão enfrentando e que é super complicada, que é o Dr. Google, né? Porque, nossa, é uma nova realidade também, que eu acho que assim, tem a preparação dos médicos, né? E essa própria atualização, porque eles precisam estar muito atualizados com o que está acontecendo, porque vem isso na frente deles o tempo todo através dos pacientes. A gente, apesar de ter uma regulamentação muito rígida com relação à promoção de medicamentos no Brasil, a RDC 96 da Anvisa proíbe que qualquer medicamento de prescrição seja promovido no ambiente, né, para público leigo, né? Então, e aí é bom, né, por um lado, mas por outro lado é também ruim, porque são pessoas que poderiam fornecer conhecimento e conteúdo de qualidade, né, as indústrias farmacêuticas ou órgãos que, de repente, poderiam falar de uma maneira mais confiável, não podem falar, então acaba que sobra na internet um conteúdo muito pobre. Dr. Google hoje Antes tem que tomar um cuidado. Tinha um colega nosso que chegava na farmácia e falava: o que tem de novo para o fígado? Né? Então, hoje vai no Google. O Google é especialista em tudo. Ele é pós-graduando, doutor em tudo. Não, e é um horror, né? Mas assim, o ruim é porque a confiabilidade dessas informações são muito ruins, né? Então, é verdade. Paulo César do Jardim Paulistano. Doutor Márcio, histórias de pessoas que morrem nas filas de hospitais são corriqueiras. O que um paciente de baixa renda pode fazer nesses casos? Processar o Estado, processar o município que negou ou negligenciou um atendimento? Na verdade, ele já perguntou e já respondeu. O único meio de se buscar algum tipo de indenização, se é que pode existir alguma indenização capaz de suprir uma perda trágica, como foi relatada, é através de comprovação de algum tipo de negligência médica, ou algum tipo de imperícia, ou imprudência, ou, principalmente, omissão de socorro, né? Então, o meio a se buscar é através da Justiça, que vai ter a competência para apurar se, tecnicamente, houve, de fato, algum erro nesse sentido, e, a partir daí, a Justiça vai majorar uma indenização coerente. Daniela, para você, esses cremes que prometem rejuvenescimento da pele e do rosto funcionam realmente? Vou simplificar, eu tenho jeito. Existem diversos tipos de creme. A gente tem uma classificação hoje como cosmético, dermocosmético e terapêutico. Então, por isso é importante uma avaliação e uma orientação do paciente a que tipo de creme usar. Hoje a gente sabe que os cremes que têm o potencial terapêutico mesmo são os derivados de ácido retinóico, glicólico e outros alfa-hidroxiácidos, e são esses que têm mais comprovação, com biópsias antes e depois, mostrando melhora de colágeno, de queratinização e de turnover celular. Então, também não é qualquer creme que vai promover o rejuvenescimento como uma terapia, como um tratamento. Mas os cremes, em geral, os dermocosméticos, têm funções antioxidantes, uma hidratação mais interessante, todos ajudam. Daniela, grato por tê-la aqui no nosso Eu que agradeço. Dr. Márcio da Costa Leocádio, muito bom tê-lo na nossa mesa. Disponha sempre, foi um prazer. Giovana Pick, Ology, você é especialista em marketing da rede profissional para médicos Ology, muito bom tê-la aqui. Obrigada pelo convite. Doutor Cláudio, que maravilha reencontrá-lo.
Eu que te agradeço, e se você assim preferir, nós podemos fazer uma junta médica para estudar o seu caso e lhe dar o melhor resultado. Não vai chegar o diagnóstico, Dr. Cláudio Roncati. Gente que fala, tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli. Na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues Benebenê. Na técnica da TV Êxito, Fernanda Cataldi, Felipe Duarte, Paulo Oliveira, Luiz Felipe Batista e Renato Borges. Na sequência Trianon, Marcos Calazans. Gratos. Até amanhã.